apóstolo Pedro vai adotar Marcos ministerialmente. E a história da igreja, a tradição da igreja diz que Marcos passa a ser o discípulo do apóstolo Pedro. Quando Marcos está ao lado de Pedro, Pedro posteriormente vai fazer uma viagem para Roma. E em Roma, Marcos vai escrever aquilo que Pedro vai ditar para ele. Então, o Evangelho segundo Marcos também pode ser dito o Evangelho segundo Pedro, porque é Pedro que dita e é Marcos que escreve. Marcos vai escrever essa obra, e quando Pedro chega no capítulo 4 e começa a ditar a obra para Marcos, ele vai notar que o capítulo 4 é o único capítulo dos 16 que existe parábolas inseridas. Nenhum outro capítulo de Marcos tem parábolas tão contundentes, por uma razão. Marcos vai escrever o evangelho para os romanos. E os romanos não gostam de ilustração. Os romanos não gostam de reflexão. Eles gostam de ato heróico. Então, Marcos, sabendo dessa cultura, ele vai colocar um evangelho enérgico. Um Jesus que está ativo. Um Jesus que, para a literatura romana, ele é heróico. Mas não heróico que carrega uma espada, tira a vida de alguém para salvar a mocinha. Não um heróico que sai raio de fogo dos olhos até esse momento. Mas um herói que ressuscita mortos. Um herói que perdoa pecados. Um herói que liberta oprimidos. Um herói que entra em lugares hostis e restitui um homem na sociedade, dizendo: perdoados estão os seus pecados. Ao construir o contexto parabólico do capítulo 4, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do grão de mostarda, a parábola da... E ele vai encerrar o seu contexto parabólico e ele não vai despedir a multidão. A hora estava avançada, tem um relógio aqui no texto, que é lá no versículo 35, dizendo, sendo já tarde. Não tinha um relógio na parede nem no braço dos discípulos. O relógio deles era o sol. Provavelmente era depois das 5 horas da tarde. Então, quando estava às 5 horas da tarde, prestes a escurecer, os discípulos estavam aguardando Jesus dar a bênção sacerdotal de Números. Que o Senhor te abençoe e te guarde, possa resplandecer o sol sobre ti e te dê a paz. Aí os discípulos iam dizer, voltem amanhã no mesmo lugar que ele está aqui, mas Jesus não dá a bênção sacerdotal. Ele não dá a bênção missionária. Ele não despede o povo como de costume. Pelo contrário, ele olha para os discípulos e diz, tragam o barco para a margem do mar. Tragam o barco para a margem da praia. E um começa a olhar para o outro. Pedro começou a olhar para João, João para Tiago, Tiago para André, e ficaram sem reação, porque eles vão olhar para o tempo. O primeiro que olha para o sol é Pedro, porque ele vai dizer para Marcos, já era tarde. Na ideia de Pedro, ao escrever para Marcos, estava prestes a anoitecer. E o anoitecer é a hora de ir para casa. O anoitecer é a hora de se fechar. O anoitecer é a hora de se ir para os aposentos e ter uma boa noite de sono. Mas Jesus vai quebrar o protocolo e vai dizendo, ninguém vai dormir agora. Nós vamos passar para o outro lado. E a expressão de Jesus é tão poderosa na mentalidade dos discípulos, que Pedro vai repetir isso para Marcos e Marcos vai escrever. E ele vai ressaltar 2 palavras para ler o texto. Naquele dia, sendo já tarde. Era um dia comum até o dia da parábola, mas quando ele dá uma ordem, passou a ser um dia extraordinário. Passou o dia a ser um dia diferente, passou um dia marcado. E Pedro vai dizer, aquele dia marcou na nossa alma. Porque nós achávamos que ele ia dizer um amém e cada um ia para sua casa, mas tinha mais alguma coisa para fazer. E quando tem mais alguma coisa para acontecer, não é comum, não é natural, não é pequeno, não é novo, não é cotidiano, é extraordinário, é maravilhoso, é poderoso, é sobrenatural. E Pedro vai dizer o horário da tarde. Aí ele vai, Marcos, quando começa a escrever,